Olá, querido professor, querido coordenador do Ministério da Criança e do Adolescente. Eu me sinto muito feliz, até um tanto honrada, em poder ter um momento com você para conversarmos sobre algo muito importante, muito necessário para este momento que nós estamos vivendo. Eu queria que você soubesse que você é uma pessoa escolhida por Deus. E nós vamos estudar algumas passagens da Bíblia, do Espírito de Profecia, que vão comprovar isso que eu estou te dizendo. Às vezes a gente se depara com alguns professores do Ministério da Criança, alguns líderes do Ministério da Criança e do Adolescente, que eu costumo dizer que parece que sofrem de baixa autoestima. Eu não sei fazer muita coisa, não tinha uma coisa melhor para mim na igreja, então me colocaram aqui para ser professor do Ministério da Criança ou do Adolescente. Eu queria dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que você não está professor do Ministério da Criança e do Adolescente, mas que você é um professor do Ministério da Criança e do Adolescente porque Deus escolheu você. Não é porque você não soubesse fazer algo melhor, algo mais desafiador, algo mais imponente. Não é por isso não. Não é por falta de capacidade sua, mas é pela vocação, pelo chamado que Deus fez para a tua vida. E eu vou provar tudo isso, porque essa função, este serviço é algo sublime, é algo muito importante, e nós vamos confirmar tudo isso que eu estou falando neste estudo que iremos fazer agora. Mas antes, vamos pedir para que o Espírito Santo esteja conosco, para que Ele fale através dos meus lábios e impressione a tua mente, o teu coração, para que você compreenda a verdade do céu para a tua vida, para o teu ministério. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos chamados, de sermos escolhidos para trabalharmos com as crianças, com os adolescentes que fazem parte da última geração, a geração que irá ver Jesus voltando nas nuvens do céu em vida. Obrigada pelo teu chamado, obrigada porque o Senhor nos escolheu. E obrigada, porque a todo aquele que o Senhor chama, que o Senhor escolhe, o Senhor também capacita. E neste momento, nós queremos suplicar que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos qualifique, que o Senhor nos capacite para realizar tão nobre, tão grandiosa obra para a qual o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Gostaria de convidar a você que abrisse a tua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, porque Deus quer falar com você. E o texto que Ele vai falar com você está lá no livro de João. João capítulo 15, o versículo 16. Abra a tua Bíblia, Novo Testamento, livro de João, capítulo 15, o versículo 16. E nós podemos ler assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Querido professor, querido líder de criança, de adolescente, você precisa compreender que não foi você quem escolheu a si mesmo para trabalhar, para ministrar a crianças e adolescentes. Não foi você. Também não foi a comissão da sua igreja que te escolheu, que te nomeou, que te elegeu para ser professor, para ser líder de crianças e adolescentes. Não foram eles. Também não foi um ancião ou a pessoa que te trouxe para a igreja, não foi ninguém. Mas aqui em João 15, verso 16, está muito explícito
que Deus foi quem nos nomeou, quem nos chamou, quem nos escolheu. Então eu queria, em nome de Jesus, te dizer: você é uma pessoa escolhida por Deus. Foi Ele quem te nomeou, foi Ele quem te chamou, com um propósito muito bem definido, algo claro. E sabe, hoje, neste contexto em que nós vivemos, é um grande desafio, mas também é um grande privilégio ministrar a crianças e adolescentes. Nós vivemos em um contexto que precisa ser bem compreendido. Quando nós estudamos os sinais que Jesus aprontou para a sua vinda, os sinais que Ele predisse que estariam acontecendo por ocasião da sua volta e da consumação de todos os séculos, nós podemos ver que todos esses sinais estão se cumprindo hoje, nos nossos dias, de forma literal, de forma intensa, de forma sobrenatural. E Jesus diz que aquela geração que visse todos aqueles sinais se cumprirem, essa geração não iria passar. E a nossa geração tem tido esse privilégio. Todos os sinais que Ele apresentou estão acontecendo aos nossos olhos todos os dias. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 24, você vai encontrar vários sinais que Jesus apresentou. E todos eles estão se cumprindo nos nossos dias. Mas quando chega no verso 14 de Mateus 24, Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe, este é o único dos sinais que Jesus apresentou que ainda não se cumpriu na sua totalidade. Ainda temos um grande campo missionário para avançarmos. E a grande pergunta é: sobre quem está a responsabilidade de cumprir isso que foi predito aqui em Mateus 24, 14? Quem vai ser o responsável? Que classe vai estar responsável por ir a todas as nações pregando que Jesus está voltando na nossa geração, nos nossos dias, que nós teremos o privilégio de vermos o céu se abrindo e Jesus voltando nas nuvens do céu em vida? Quem? Sabe, eu me fiz essa pergunta por algum tempo e fui em busca de respostas. E Deus é tão maravilhoso, Ele nunca nos deixa sem respostas. Olha só o que está revelado. Livro Conselho a Pais, Professores e Estudantes, página 179, diz: nestes últimos dias, e nós somos o povo que vive nos últimos dias, nestes últimos dias, as vozes das crianças se erguerão para dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Queridos, nós precisamos compreender que Deus elegeu as crianças e os adolescentes para darem a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Ainda no livro Evangelismo, na página 700, nós podemos encontrar um outro texto que diz: veremos no futuro relativamente breve cenas impressionantes nas quais crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. Queridos, Deus escolheu as crianças para irem e anunciarem a volta de Jesus. Mateus 24, 14 estará a cargo também das crianças. Quando os adultos não puderem mais pregar em consequência de decretos de morte, de perseguição religiosa intensa, as crianças serão os únicos instrumentos nas mãos de Deus que poderão ir a todos os lugares anunciando que Jesus está voltando. Mas eu te pergunto, se as crianças deverão dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante, pelo que você tem observado enquanto professor, enquanto líder de crianças, essas crianças já estão preparadas para cumprir tamanha obra?
poder dar essa mensagem de advertência se elas não possuírem essa mensagem? Como elas poderão ensinar sobre os heróis da Bíblia se os únicos heróis que elas conhecem a fundo são os heróis que a televisão pinta? Ben 10, Batman, X-Men. Como eles vão poder ensinar se eles não conhecerem o profundo, o real Deus das Escrituras? Que mensagem eles vão ter para oferecer às pessoas se as únicas mensagens que eles são alimentados de forma consistente são as mensagens que a televisão pinta? Como eles vão poder pregar se eles não aprenderem? E por outro lado, os pais parecem, graças a Deus, porque não são todos pais. Louvado seja Deus, porque existe um batalhão de pais que estão sendo sensibilizados pelo Espírito Santo para o momento que nós estamos vivendo. E existem muitos pais fazendo um trabalho lindo, fantástico com seus filhos. Mas infelizmente, ainda há uma classe preocupante, um número preocupante de pais que estão dormindo e não estão preparando seus filhos para tamanha obra. E Deus então, na sua infinita misericórdia e sabedoria, está levantando os professores do Ministério da Criança e do Adolescente para despertar esses pais para tamanha obra. Porque esses meninos precisam ter o pleno conhecimento das verdades bíblicas. Porque é o mundo para ser evangelizado. E Deus escolheu os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, para darem a última mensagem de advertência ao mundo. Mas como eles poderão pregar? Queridos, nós precisamos ajudar esses pais a terem conhecimento, a se conscientizarem do momento que nós estamos vivendo. Porque as crianças precisam conhecer a mensagem. E é triste observar que em muitos casos, o único momento ou a única refeição espiritual de muitas crianças, de muitos adolescentes, é a refeição que é oferecida na igreja no sábado de manhã. Por isso, queridos, em nome do Senhor Jesus, eu te imploro, eu apelo ao teu coração, querido professor, ofereça alimento consistente para essas crianças e para esses adolescentes. Porque para muitos deles, é a única refeição que eles possuem, que eles desfrutam a semana toda. Muitas crianças vêm para a nossa classe da escola sabatina com fome espiritual. Muitas crianças estão sofrendo de inanição espiritual. Muitas crianças estão padecendo fome espiritual. E a única refeição que elas possuem ao longo da semana é a refeição que é servida na escola sabatina no sábado pela manhã. Portanto, professor, em nome de Jesus, ofereça uma alimentação substancial para essas crianças. Não dá para ficarmos nesse contexto que nós estamos, abrindo o nosso manual, a nossa lição, apenas no sábado de manhã, para ver sobre o que a lição trata, para então passar a lição para as crianças. Queridos, eles precisam de alimentos sólidos, porque eles precisam conhecer a mensagem de Jesus de forma profunda, porque há o mundo todo para eles saírem e evangelizarem. São essas as crianças que estão sob sua responsabilidade. E sabe, muitos pais estão negligenciando. Por isso que eu digo que você não pode sofrer de baixa autoestima. Me colocaram lá porque não tinha nada melhor para eu fazer. Você acha que Deus iria escolher pessoas com baixa qualificação para conduzir essas crianças que têm um trabalho tão grandioso para fazer nessa época? Jesus escolheu os melhores, por isso Ele escolheu a você, porque não foi você que escolheu, mas Ele é quem te
escolheu. A gente leu lá em João capítulo 15. Mas por outro lado, você pode estar pensando, tá, Wélida, as crianças vão dar a última mensagem de advertência, os pais, alguns deles estão dormindo, não se ativeram para o momento que estamos vivendo. As crianças precisam ter um conhecimento profundo da mensagem, porque elas precisam pregar. Os pais não estão dando esse alimento, mas na realidade, eu sou apenas o professor do Ministério da Criança, o professor do adolescente. O que eu tenho a ver com tudo isso, Hélida? Você pode estar se perguntando a respeito disso. Pois então, eu vou te oferecer uma resposta. Mas essa resposta não é minha, porque as minhas opiniões de pouco valor possuem. Eu vou te oferecer as respostas que eu encontrei no espírito de profecia. Deus vai te responder através dos escritos inspirados da irmã White. Primeira citação que eu vou compartilhar com você está lá no livro Conselho a Pais, Professores e Estudantes, na página 229. Olha só o que é dito. Ao professor é confiada importantíssima obra para a qual ele não deve entrar sem cuidadoso e completo preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de sua vocação e a ela entregar-se com dedicação e zelo. Quanto mais possua o mestre de verdadeiro conhecimento, tanto melhor efetuará o seu trabalho. Outra citação no mesmo livro, na página 229, diz: a sala de aula não é lugar para obra superficial. Professor algum que se satisfaça com um conhecimento de superfície atingirá alto grau de eficiência. Ainda nas páginas 231 e 321 e 322 é dito: visto que os pais tão raramente se familiarizam com o professor, é da maior importância que este, ou seja, que o professor, procure familiarizar-se com os pais. Deve visitar a casa de seus alunos e tomar conhecimento das influências e ambiente em que vivem. Então, os professores não devem se preocupar apenas com os alunos. Precisam também visitar as casas dos seus alunos. Se preocupar com aqueles que estão influenciando essas crianças. Porque se os pais falharem, os professores poderão auxiliarem a esses pais a conhecerem o momento presente que nós estamos vivendo e ajudar a essas crianças a se levantarem sob o conhecimento e sob a influência do Espírito Santo e realizarem a obra para a qual Deus as chamou neste momento. Você então deve estar se perguntando, mas como eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou poder trabalhar com esses pais? Como é que eu vou a cada um destes pais e trazer essas mensagens de advertências e ajudar esses pais a se conscientizarem e mudarem o seu procedimento? Existem algumas maneiras de fazer isso, mas neste momento eu queria compartilhar uma única forma com você. Dentre as tantas que existem, neste momento eu quero te ajudar a realizar essa tarefa através de um programa que você já ouviu falar, mas que às vezes nós temos dificuldade de realizar, que é o programa chamado Escola de Pais. A Escola de Pais é uma grande ferramenta que está à nossa disposição para utilizarmos, para então termos um momento para trabalharmos com os pais, conscientizando a eles, instruindo a eles, trazendo informações, treinando esses pais a como melhor preparar os seus filhos para cumprirem essa missão que Jesus confiou às nossas crianças e adolescentes de saírem ao mundo pregando a vinda de Jesus. Então, como é que se organiza uma escola de pais? Se você deseja na sua igreja organizar uma escola de pais, eu vou te apresentar 5 passos para organizar uma escola de pais. O primeiro passo
para a organização de uma escola de paz é oração. Primeira coisa, precisamos orar. Muito trabalho já foi realizado, muitos esforços já foram investidos com resultados aquém do necessário ou do esperado. Muitas vezes porque sobrou trabalho e faltou oração. Então precisamos orar mais e orar muito, porque não são as palavras que movem os corações, é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito só vem mediante oração. Então comece a orar pelos pais, comece a orar pelos seus alunos, comece a orar pelos outros professores e líderes do Ministério da Criança e comece a orar pela escola de paz, para que Deus providencie as coisas necessárias, para que Deus traga os pais, para que Deus motive, para que Deus anime, para que Deus realmente possa desenvolver esse projeto para cumprir o propósito divino para com as nossas crianças. Então, primeiro passo, oração. Segundo passo, na formação de uma escola de paz, você precisa de uma equipe. Na oração, você também vai pedir para que Deus levante uma equipe para te ajudar a formar, a organizar e a tocar essa escola de paz. Depois que você tiver então uma equipe comprometida com esse projeto da escola de paz, você passará para o terceiro passo, que é a organização da escola de paz. Que temas vocês vão trabalhar? Quais serão o modelo que você vai seguir? Quais serão as partes? Como que você vai preparar o material para convidar esses pais? Todos os detalhes na organização da escola de paz. O convite para os pais, fazer o cadastro de todos os pais, quais os temas serão abordados. Então, toda a parte de organização entra nesse terceiro passo. Depois que você já organizou todos os passos para a escola de paz, então vem a quarta etapa. Você vai estabelecer, vai definir a data e o local do primeiro encontro da sua escola de paz. Queridos, neste momento em que você estabeleceu a data, o horário e o local, então você vai passar para o quinto passo, que é um dos mais importantes, que é a divulgação. Sabe, muitos projetos morrem antes mesmo de começar, sabe por quê? A gente programa tudo, monta um monte de coisa, investe até alguma soma de dinheiro, mas a gente não divulga, pelo menos não como poderia. E as pessoas, eu ouvi falar, mas eu não sei direito quando que é, onde vai ser, que horas vai ser. Precisamos divulgar e divulgar intensamente para que as pessoas se animem a participar e também para que os resultados sejam satisfatórios. Por isso, não perca tempo, não vacile na questão da divulgação, porque a divulgação é que vai trazer as pessoas para serem beneficiadas. E aí eu vou te dar algumas dicas de como fazer então esse trabalho de divulgação. Não marque a data inicial para muito perto de quando você começar a fazer a divulgação. Você precisa de um tempo para que você consiga massificar na mente dos pais que vai começar a escola de paz e quando vai acontecer. Então vamos lá para algumas dicas. Primeira dica, seja criativo. Coloque aí, professor é sempre muito criativo. Então põe a sua criatividade aí para funcionar e elabore formas criativas de divulgar a sua escola de paz. Você precisa despertar o interesse dos pais. Eles precisam conhecer, eles precisam compreender, na realidade, que esta é uma necessidade deles e não sua. Que na realidade você está ajudando a eles, fazendo algo de interesse para eles, necessário para a realidade deles. Você está prestando um serviço para eles. Então você precisa, na sua divulgação, despertar o interesse dos pais. Você pode utilizar o boletim, não só pode, como deve, divulgar no boletim da igreja,
colar cartazes em vários lugares da igreja em que as pessoas tenham acesso, enviar e-mail para os pais, quem sabe fazer uma breve dramatização na igreja para que desperte a atenção e o interesse dos pais. Não esqueça também do boca a boca, ali na porta da sala da escola sabatina. Converse com os pais, dia tal horário, tal lugar, tá? Você pode também desenvolver um pequeno vídeo para em um determinado momento, na hora da liturgia do culto divino, passar esse vídeo chamando a atenção dos pais. Você pode fazer recadinhos para serem entregues no final do culto. Você também pode pedir para que alguém da sua equipe pregue um sermão no sábado de manhã, advertindo os pais sobre a necessidade de preparar os nossos filhos e falando sobre a escola de pais e o quanto a escola de pais vai ser importante e necessária para ajudá-los a prepararem melhor os seus filhos para o céu. Algumas outras dicas. Dê uma conotação bela para a escola de pais. Evite reclamar. Tem gente que chega e diz assim: os pais são muito descomprometidos, os pais chegam atrasados na hora da escola sabatina, os pais isso, os pais aquilo, e é uma série de reclamações. Eu te pergunto, você gostaria de ir para uma reunião em que a pessoa que te convidou com uma série de reclamações? Pois eu duvido que os pais virão para a sua reunião se você começar a reclamar, ou então se você passar para eles a ideia de que a escola de pais vai ser um chá de broncas. Dê uma conotação bela. Mostre para eles que a escola de pais é algo de interesse deles e não apenas de interesse seu. Procure fazer uma abordagem sempre no positivo e não no negativo. Tá? Isso ajuda a dar essa conotação bela à escola de pais. Fazendo tudo isso e tantas outras ideias criativas que você tiver, se ainda assim você não tiver o público que você esperava ter, não desanime. Persista, ore mais, trabalhe mais, invista ainda mais no próximo encontro e pode ter certeza que você vai obter melhores resultados. A última dica: cuide com o horário. Comece na hora certa e termine na hora certa também. Bom, você fez então todas essas dicas, fez toda essa divulgação bem criativa. E agora, e a programação? Vou te dar também uma sugestão de como poderia ser realizada a programação da escola de pais. Também vou te dar 5 dicas sobre a programação. Primeira parte da programação, a abertura. Na abertura, você vai apresentar aos pais um objetivo. Você trouxe eles aqui para quê mesmo? Para que eu vim aqui nessa escola de pais? Então, apresente o objetivo. Cante o hino, principalmente, ou preferencialmente sobre família, ore com eles e ofereça algumas orientações gerais a respeito da programação. Segunda parte da programação, o quebra-gelo. É importante que você providencie um quebra-gelo, uma dinâmica, para fazer uma integração entre os pais e, ao mesmo tempo, dar uma abertura no tema que você vai abordar na sua escola de pais naquele encontro. Depois dessa dinâmica, faça a aplicação e passe para o terceiro passo. A terceira parte da programação é o tema. Tenha já definido qual tema que vai ser abordado no seu encontro ali e faça então a apresentação do tema. Para a apresentação do tema, você pode contar com alguns materiais que existem para esse sentido. Nós temos o nosso livro chamado Escola de Pais, que já vem com 10 temas para trabalhar nesse contexto. Mas você também pode lançar mão de muitos outros materiais que existem e que podem ser utilizados. Você pode convidar pessoas para virem falar, pastores, psicólogos, pedagogos, pessoas que tenham condições de tocar o tema de forma dinâmica e criativa.
Quarto momento da programação da Escola de Pais é a integração. Providencia uma forma dos pais debaterem, deles conversarem a respeito do tema que foi exposto. Quem sabe você dá para eles algumas perguntas e promova um meio deles apresentarem as respostas do que eles conversaram em grupo. Essa integração é fundamental, vai criar vínculo entre eles e um vai animar o outro a vir no encontro seguinte. A última parte da programação é o fechamento. O fechamento acontece com os comentários finais dos grupos. Então, eles devem, em cada reunião, assumir um compromisso referente ao tema que foi trabalhado naquele encontro. Então, você faz uma oração de entrega desses pais e de seus compromissos diante do Senhor. E então, finaliza o encontro já apresentando ou reafirmando o próximo encontro, quando acontecerá, onde acontecerá, qual horário e, de preferência, qual o tema que será abordado também. Dessa forma, você tem os 5 momentos ou as 5 partes sugestivas de como fazer a programação da Escola de Pais. Meu desejo é que você possa se beneficiar dessa opção que existe da Escola de Pais. Na Escola de Pais você terá um tempo maior para conversar com os pais, para orientar, para aconselhar, para instruir, e assim você colherá resultados tanto nessa vida quanto na vida por vir também. Que Deus te abençoe, que Ele te qualifique, que Ele te renove as forças e que Ele te use poderosamente para ajudar essas crianças e adolescentes a cumprirem o propósito de Deus para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém.